A relação de Gon e Killua é uma das mais complexas da ficção, e a resposta para a pergunta "a amizade deles é tóxica?" depende do ponto de vista que você quer adotar. Em Grid Island, Gon pede que Killua segure a bola do jogo para acertá-la com seu golpe mais forte e derrotar o Razor. O problema é que Killua não poderia reforçar as mãos com Nen para se proteger, porque se ele fizesse isso, a força não passaria para a bola e o ataque do Gon seria desperdiçado. Então ele não usa o Nen e as suas mãos recebem o impacto do ataque mais forte do Gon até então. E o que acontece com as mãos desprotegidas do Killua, você já consegue imaginar. O ataque dá certo, mas mesmo assim não foi o suficiente para eliminar o Razor. O Gon diz que consegue fazer mais uma jogada com tudo que tem, e o Killua pensa sorrindo: se for só mais uma, eu aguento, pelo meu amigo. E ele esconde a mão para que o Gon não veja. O Tsugeira tenta intervir e se oferece para substituir o Killua. Gon recusa, e é a Biscuit quem força o Killua a mostrar a sua mão. E é aí que a gente tem a real dimensão do estrago. Nesse momento, quando a gente vê que a mão do Killua está toda arrebentada, é normal pensar: não, mas o Gon não tinha como saber. Porém, o próprio Gon afirma que sabia. Ele sabia que estava ferindo, que estava machucando a mão daquele que ele chamava de amigo. Só que ele fala que ele só conseguiria usar tudo porque era o Killua quem estava segurando, e que não poderia ser ninguém ali além do Killua. Gon não era cruel, ele não era o vilão da história. O grande problema do Gon, e a gente vai ver isso no decorrer desse vídeo, era a sua inconsequência. Esse cara tinha apostado a própria vida no jogo, mas o custo físico maior, nesse momento, quem estava pagando era o seu melhor amigo. E é interessante que, quando Gon fala que ninguém poderia fazer aquilo além do Killua, na própria expressão do Killua, dá pra ver que ele achou aquilo incrível, que ele gostou de ouvir que era insubstituível e até riu, mesmo com toda aquela dor. O Killua é um personagem extremamente complexo, e os seus motivos só podem ser plenamente entendidos quando voltamos os olhos para a sua infância. Durante seus 11 anos de vida, Killua foi treinado para ser um assassino. Ele sempre ouviu que nasceu para esse propósito e não poderia desejar nada mais. O Illumi até reafirma isso lá naquela última fase do exame Hunter, quando ele diz que o Killua não poderia querer ser nada além do que ele já era. Essa família Zoldyck é tão perturbada que a mãe do Killua fica feliz quando ele a ataca e desfigura. O mesmo ocorre quando ele encara a própria mãe, quando era uma criança, com um olhar de assassino. Para ela, aquele olhar, aquele ódio do Killua todo era emocionante, era algo para se orgulhar. Olha em que lar essa criança cresceu. Porém, certo dia o Killua se rebela, ataca a mãe e foge. E aparentemente por puro tédio ele entra no exame Hunter. E lá ele encontra um garoto que também estava competindo. Ao perguntar a idade, que surpresa, era a mesma dele. Quase 12 anos, eles dizem. E essa outra criança era o Gon. E isso daí, ou seja, ouvir que tinha um garoto ali com a sua mesma idade, foi o suficiente para fazer o Killua largar o skate e ir a pé ao lado do Gon. E, sendo honesto com você, da primeira vez que eu vi, eu me perguntei muito o porquê que o Killua decidiu seguir o Gon, já que ele não aparentava ter nada demais. Será que foi só a idade em comum ou você consegue pensar em algo mais? Então, um pouco mais à frente, quando eles se dirigiam para a próxima fase do exame, o Gon pergunta sobre os pais do Killua, que imediatamente diz que seus pais eram assassinos. E o Killua fica surpreso com a reação do Gon. Uma expressão quase indiferente, como se o Killua tivesse acabado de dizer que ele gostava de dormir de barriga para cima, por exemplo. E essa não reação do Gon mexe com o Killua, porque o Gon aparentemente não estava julgando ele pela sua origem sombria. Pelo contrário, o Gon o via do mesmo jeito que ele queria ser visto. Apenas uma criança de 11 anos. E esse fato do Gon reconhecer o Killua como um igual, como uma outra criança também, como seu amigo, foi algo tão poderoso que o Killua começou a achar que precisava disso para confirmar a sua existência. E é aí que essa relação complexa começa a tomar forma.
Aparentemente, a amizade começa pela coincidência das idades e cresce à medida que eles passam pelas fases do Exame Hunter. Porém, tudo muda na última fase, quando a realidade não bate, mas derruba a porta. O Illumi, que estava se passando pelo Gitarakur, se revela como o irmão mais velho do Killua, e ele relembra a sua origem. E ele diz que ele não pode se tornar um Hunter, porque a sua vocação é ser um assassino. E ele pergunta o que o Killua tinha em mente para poder entrar no Exame Hunter e se tinha algo que ele realmente queria ao estar ali. E relutante, Killua admite que sim, tinha algo que ele queria. Ele não fala, eu queria fazer novos amigos. Nas palavras dele, eu quero ser amigo do Gon. Ele se diz farto de matar. Ele só quer ser amigo do Gon e se divertir como um garoto normal. E é aqui que você entende de verdade quem é esse personagem. E é engraçado que o Leório se irrita e pergunta se ele não percebeu que o Gon era seu amigo. E olha como isso é interessante. Para o Gon, Killua já era o seu amigo. Para Killua, isso não estava claro. Ou ele simplesmente não acreditava que merecia sua amizade. Após essa conversa com Illumi, a mente do Killua cede à pressão. E tudo o que ele viveu até ali cai por terra. Killua então elimina o oponente de Leório e é desclassificado, voltando para casa. De volta ao lugar que ele achava que deveria estar. Mas o Gon não aceita. Ele obriga o Illumi a dizer onde o Killua estava, custe o que custar, e afirma: Killua é meu amigo. Killua é resgatado da mansão Zoldyck e a amizade dessas duas crianças só cresce junto com eles. Porém, embora a amizade dos dois esteja sólida como nunca antes, ainda há um problema. Um problema muito grande que a gente está deixando passar. Killua vai junto com Gon para a Ilha da Baleia. Lá, ele experimenta as maravilhas de uma vida normal. A vida de uma criança de 11 anos. Come da comida da tia Mito, se senta à mesa com as pessoas normais, tudo ao lado do Gon. Então, o problema aparece. Em uma noite na ilha, após pescarem e brincarem, Gon começa a contar o que pretende fazer. Ele quer descansar, pegar informações e ir atrás do pai em Yorkshin. E o Killua pergunta, o que eu devo fazer? Ele tá tão perdido que precisa que o Gon dê um objetivo para ele. Killua diz que não tem muitas coisas que quer fazer como o Gon tem. Ele só tem coisas que não quer fazer. E por isso inveja o amigo. O Gon fica impactado e diz, eu fico feliz quando estou com você. Então, Killua, você é o meu primeiro amigo. Killua fica constrangido, mas devolve. Você também é meu primeiro amigo. O argumento do Gon é simples. Já que você é feliz comigo, vamos juntos. Há lugares diferentes, ver coisas diferentes. Eu procuro meu pai e você procura o que fazer. Vai ser divertido. O Killua concorda. Eu acho que não será nada mal. Até eu encontrar as coisas que eu quero fazer, eu te ajudo na sua busca. E mais uma vez, a dependência do Killua em relação ao Gon se fortalece. Ele não tem objetivo, ele tem o Gon. Ou melhor, o seu objetivo é ajudar a realizar os sonhos do Gon, porque ele não tem nada que seja só dele. E isso é um problema. Eu me lembro aqui de um dos apertos que eles passaram juntos, onde eles são presos pela trupe fantasma e ficam sob a supervisão do Nobunaga. Com muito empenho, com muito esforço, eles escapam e no caminho da fuga o Gon fica furioso. Ele fala que queria ter lutado com o Nobunaga, mas o Killua o impediu. Então o Killua faz aquela análise dele friamente da situação e diz que eles não teriam a menor chance. Então, ouvindo a explicação do Killua, o Gon abre um sorriso e diz, finalmente reencontrei o Killua que conheço. E ele explica, o descuidado aqui sou eu. Você é quem fica e me acalma. Aquele em quem podemos confiar. Nessa frase aqui, a gente entende um pouco mais da relação deles. E isso conversa diretamente com Greed Island. Gon sabe que é inconsequente e cabeça dura, e ele gosta justamente da personalidade mais calculista do seu amigo. Para o Gon, o Killua é o seu freio, quem controla sua impulsividade. Por isso que é um problema em Greed Island o Killua não tentar parar o Gon. A vontade de vencer era tão grande que Gon não se importava com a dor do amigo. E o amigo machucado não fala que está sofrendo. O amigo machucado não age como seu freio, então o Gon continua.
Em Yorkshire, o Killua já tinha aceitado esse papel de bom grado, e ele trata sua própria vida como um recurso disponível para ser usado. Tudo para ajudar aquele que ele chama de amigo. Só que a situação vai ficando cada vez mais grave, e o Killua mais dependente. Cada vez mais é o Killua quem vai direcionar o Gon. E no fatídico dia em que o Kaito vai enfrentar a Pitou, é ele quem desmaia o Gon e foge com ele para impedir que, na sua impulsividade, ele tentasse lutar e morresse. Killua, mais uma vez, age como a voz da razão, esse freio para o Gon. E quando o Gon acorda, ele agradece por ter sido impedido. Só que o Killua parece que não consegue ver esse valor em si mesmo. O Gon acaba de agradecê-lo por ter salvo a sua vida, mas ele olha para o Gon e pensa: Gon, às vezes você brilha tanto que eu tenho que forçar a minha vista. Você é a luz. E ele continua dizendo: mas será que eu ainda posso continuar ao seu lado? É interessante que isso acontece no capítulo 199, cujo título é A Luz e a Sombra. Se o Killua vê Gon como a luz, então provavelmente ele se vê como a sombra. Alguém que não tem luz própria e que precisa do Gon para lhe dizer o caminho. Após descobrir a morte de Kaito, o Gon perde a cabeça e quer matar a Pitou ali mesmo. E Gon, que era um cara tão legal, tão bom, ele nem se importa com a jovem que Pitou estava tentando curar. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, uma inocente que, se Pitou morresse, não resistiria. Parece que o Gon já não é mais a luz nesse momento. E sem isso, sem essa luz, Killua fica perdido, desesperado. Ele tenta pedir calma, mas não funciona. E o Gon, afundado na ira, diz: deve ser legal conseguir se manter calmo porque você não está envolvido. Isso machuca muito o Killua, mas ele tenta entender, pelo menos nesse momento ele se convence que é a raiva que está falando. E antes que o Gon se perdesse completamente, Killua mente. Ele diz: se você matá-la, nunca terá o Kaito de volta. Novamente, agindo como a voz da razão. E aqui que fica mais claro. Quando Gon deixa as sombras tomarem conta de si pelo ódio, é Killua que age como sua luz. E na verdade, boa parte do tempo foi assim, redirecionando, salvando, mostrando o caminho. Ele sabia que Kaito estava morto, pelo menos é o que eu acredito, mas ele não aceitava que o Gon afundasse nas trevas. Afinal, Gon era sua luz. No fim, o Gon diz que cuidaria da Pitou sozinho, e isso foi demais para o Killua. Gon luta com Pitou, vence, mas fica em estado extremamente grave. E em frente ao leito do hospital onde o Gon estava, todo machucado, Killua fica repensando tudo. Ele pensa: eu sei que o Kaito era seu mentor. Isso não é da minha conta, mas, mesmo assim, eu queria que você tivesse dito: vamos derrotá-lo juntos. É a primeira vez que o Killua questiona a amizade deles tão profundamente. Então, ele se cansa de pensar ali e decide: ele vai curar o Gon. E vai fazê-lo pedir desculpas. E é nesse ponto da história que somos apresentados a Alluka. Ela tem um poder absurdo de realizar desejos, mas com grandes consequências. O Killua sabia que ela poderia curar o Gon e vai até ela. Mas, diferente dos outros membros da família, que sempre viam uns aos outros como ferramentas a serem aproveitadas, o Killua, mesmo precisando da Alluka, ele não chega pedindo o que ele quer. Antes, ele brinca com ela, a diverte, coisa que ninguém mais fazia. Killua via a Alluka como uma pessoa, como alguém. Ao contrário do Illumi, por exemplo, que quando descobre o segredo da Nanika, que é a Alluka, ele queria usar o Killua como marionete para controlar a Nanika. Mas quando vai curar Gon, Killua diz: eu não queria usar a Nanika assim. E admite que gostaria que houvesse outro jeito. É interessante pensar nisso, porque é fácil para ele enxergar na Alluka que ela não era uma ferramenta, que ela era alguém. Mas enxergar isso em si mesmo, com essa mesma facilidade, levou muito tempo para ele perceber. Após ser curado, Gon e Killua se encontram uma última vez próximo à Árvore do Mundo. Ali eles colocam a conversa em dia. Killua finalmente fala para Gon sobre os momentos que ele ficou profundamente chateado, como quando o Gon disse: eu vou fazer isso sozinho, ou isso não tem nada a ver com você. Palavras que pareciam simples na hora, mas que cortavam o coração do Killua.
Ao ouvir isso, Gon fica envergonhado e se curva para se desculpar. Killua ri e anuncia que a partir dali vai ficar com a Alluka, que aliás foi quem curou Gon. Pela primeira vez, ele tem um objetivo que é só dele: proteger a irmã. Não os sonhos de outro, não a missão de outro, a dele. E ele diz que vão viajar, vão ver o mundo, mas que vão se falar de vez em quando. Obviamente o Gon também fica triste, mas lembra de algo que o Kaito disse: onde quer que estejam, sempre serão amigos. E o Killua concorda. Killua até queria ir junto ver o Jin, mas ele entende que o Gon nunca teve um momento a sós com o pai, então talvez uma outra hora. E é aí que a Alluka, comovida, interrompe. Ela diz que vai abraçar o Killua por um tempo, mas que depois vai deixar ele ir. E ela chama o Gon depois para brincar com eles. Killua então olha para o seu amigo e fala: ela é uma boa irmã, né? Desculpa, mas você é o número 2. Uma frase pequena com um peso enorme. Por muito tempo, Gon ocupou o primeiro lugar na vida de Killua. Ele era a sua bússola, seu propósito, sua luz. Mas agora, Killua finalmente encontrou algo que é só dele. Gon continua sendo importante, continua sendo o segundo, mas aquela dependência que o consumia, aquela necessidade de existir através do outro, ela já não está mais lá. E mesmo que doa, mesmo que seja difícil se afastar de quem moldou quem você é, por isso eles não dizem adeus. A despedida deles é outra. É um até mais. Então, voltando à pergunta inicial, a amizade de Gon e Killua é tóxica? A resposta honesta é: em alguns momentos, sim. Havia uma dependência desequilibrada, alguns momentos de descuido, de dor ignorada e um sacrifício não reconhecido, que o Killua percebe e até pede que o Gon se desculpe por isso. Mas reduzir tudo isso a uma amizade tóxica, eu acho que seria passar um pouco demais do ponto. Na verdade, até perdê-lo. Porque Killua era uma criança que nunca teve a permissão de existir e escolher quem ele queria ser de verdade. E o Gon, sem nem perceber, deu a ele exatamente o que nenhum treinamento, nenhuma missão e nenhuma família jamais deu: a sensação de ser visto, de ser real e de ser importante para alguém. O problema é que Killua confundiu isso com dependência. Ele se tornou a sombra porque achava que não merecia ser a luz. Ele segurou as mãos destruídas e sorriu porque ser insubstituível para o Gon era a coisa mais próxima de valor próprio que ele já havia sentido. E o Gon, ele não era cruel, ele era inconsequente, da forma mais inocente possível. E lá no final, quando ele diz: você é o número 2, não é uma rejeição, é uma das coisas mais saudáveis que o Killua já disse na vida. E essa é a beleza e a tragédia da história deles. Eles se salvaram mutuamente de formas que nenhum dos dois conseguem sequer medir direito. E talvez seja justamente por isso que, mesmo se separando, nenhum deles diz adeus. Porque algumas amizades às vezes não terminam, elas crescem, mesmo distantes. Mas agora eu queria saber a sua opinião sobre esse tema tão complexo, cara. Eu realmente não tinha noção do quão profundo esse tema era, até que eu comecei a me debruçar sobre ele e tentar entender mais. Então eu acho que dá uma boa discussão aí nos comentários, você colocando o seu ponto de vista, o que você acha, mesmo que seja diferente do meu, você tem uma visão totalmente diferente, põe nos comentários aí pra gente conversar um pouco, porque eu acho que vale a pena, sempre agrega. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo, se inscreve nesse canal para mais análises como essa, sugere outros temas também que você acha interessante e até o próximo vídeo.